Era noite em Jerusalém, uma noite que mudaria a história para sempre. A lua cheia lançava uma luz prateada sobre as ruelas de pedra, guiando os passos de Jesus e seus discípulos em direção ao jardim do Getsêmani. Este era um lugar especial para eles, um refúgio de paz sob as antigas oliveiras, onde Jesus frequentemente se retirava para orar. Mas naquela noite, o ar estava denso e uma tristeza profunda pesava sobre o coração de Jesus. Ele sabia o que estava por vir. O momento mais crucial de sua jornada na terra se aproximava rapidamente, e ele precisava falar com o Pai. Ao chegar ao jardim, ele pediu a Pedro, Tiago e João que ficassem e vigiassem com ele. Então afastou-se um pouco mais, para a quietude daquele lugar sagrado. Ali, sob o peso de uma angústia que nós mal podemos imaginar, ele se ajoelhou. A humanidade de Jesus sentia o terror do que estava por vir. A dor, a separação, o peso dos pecados de toda a humanidade sobre seus ombros. Com o rosto em terra, ele clamou ao Pai: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A agonia era tão intensa que seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que caíam no chão. Ele estava vivendo antecipadamente o sofrimento da cruz por amor a cada um de nós. Jesus, em sua agonia, buscava o conforto de seus amigos mais próximos. Ele se levantou e voltou até onde os tinha deixado, mas os encontrou dormindo, vencidos pelo cansaço e pela tristeza. O coração dele, já talpeçado, sentiu a solidão daquele momento. Olhando para Pedro, ele perguntou com uma ternura triste: Simão, você está dormindo? Não pôde vigiar comigo nem por uma hora? Ele os advertiu gentilmente: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por 3 vezes Jesus orou, e por 3 vezes encontrou seus amigos dormindo. Na terceira vez ele disse: Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos. Aquele que me traz já está perto. De repente, o silêncio profundo do Getsêmani foi quebrado. O som de passos apressados e o brilho de tochas e lanternas rasgaram a escuridão. Uma multidão se aproximava, formada por soldados romanos, guardas do templo e servos dos principais sacerdotes. Vinham armados com espadas e porretes, como se fossem prender um criminoso perigoso. E quem os guiava? Quem liderava aquele grupo em direção ao Mestre? Era Judas Iscariotes, um dos 12, um daqueles que havia caminhado com Jesus, comido com ele, ouvido seus ensinamentos. Aquele que fora chamado para ser um de seus amigos mais íntimos. Judas havia feito um acordo sombrio. Por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, ele concordou em entregar Jesus. O sinal combinado era simples, mas carregado de uma ironia cruel. Um beijo. Aquele a quem ele beijasse seria o homem que eles deveriam prender. Enquanto a multidão se aproximava, Judas caminhou à frente, direto para Jesus. Por fora, ele parecia calmo, mas podemos apenas imaginar o turbilhão de conflito e culpa que se agitava em sua alma naquele instante. Ele se aproximou do Mestre, que o esperava sem resistência, com um olhar de profunda tristeza. Judas disse as palavras que ecoariam pela eternidade: Salve, Mestre! E o beijou. Aquele beijo, um gesto que deveria simbolizar afeto, amizade e respeito, foi transformado no mais infame ato de traição da história. Jesus, olhando nos olhos de Judas, não com raiva, mas com uma dor profunda, perguntou: Amigo, para que vieste? E Sagai da pergunta que selou aquele momento. Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem. Naquele instante, o ato estava consumado. A traição estava completa. Os soldados não hesitaram. Eles avançaram, agarraram Jesus e o prenderam firmemente. O caos se instalou entre os discípulos. Aquele que eles acreditavam ser o rei Messias estava sendo levado como um prisioneiro. No meio da confusão e do medo, Pedro, sempre impulsivo e movido por uma lealdade feroz, agiu sem pensar. Ele puxou a espada que carregava e, num golpe rápido, cortou a orelha direita de Malco, um servo do sumo sacerdote. Ele queria lutar, queria defender seu mestre. Mas Jesus o repreendeu imediatamente. Em meio à sua própria prisão, a preocupação de Jesus era com a paz e com a cura. Ele disse a Pedro: Guarda a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Com essas palavras, Jesus mostrou que sua entrega era voluntária, parte de um plano maior. Então, em um último ato de compaixão e poder antes de ser levado, Jesus tocou a orelha de Malco e o curou completamente. Mesmo sendo tratado como um criminoso, ele não deixou de ser quem era: o curador, o príncipe da paz. Ele então se virou para a multidão que o prendia e questionou: Estou eu liderando uma rebelião, para que vocês venham com espadas e porretes para me prender? Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo,
e vocês não me prenderam. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam, diante daquela cena avassaladora. O medo tomou conta dos outros discípulos. Um a um, eles abandonaram Jesus e fugiram para a escuridão, exatamente como ele havia previsto. Jesus ficou sozinho, cercado por seus captores. O beijo de Judas não foi apenas o ato de um homem, mas tornou-se um símbolo universal da traição vinda de onde menos se espera. Representa a quebra de confiança, a amizade vendida por interesses egoístas. No entanto, a história não termina na traição. Ela nos mostra a resposta de Jesus a essa traição. Ele não amaldiçoou Judas. Ele não invocou legiões de anjos para se vingar. Ele enfrentou o momento com uma dignidade e um amor que transcendem nossa compreensão. Ele sabia que aquele beijo, aquela pressão, era o início do caminho para a cruz. O caminho que ele precisava trilhar para cumprir o propósito de Deus. Mesmo traído, ele escolheu o perdão. Mesmo cercado de inimigos, ele escolheu curar. Mesmo abandonado por seus amigos, ele escolheu se entregar voluntariamente. A noite no Getsemane nos ensina sobre a dor da traição, a fraqueza humana e a solidão. Mas acima de tudo nos ensina sobre a força do amor incondicional de Jesus. Um amor que não desiste, que não se vinga, que suporta tudo. Ele seguiu até o fim, não como uma vítima indefesa, mas como um rei soberano que entregava sua vida para nos dar a vida eterna. A escuridão daquela noite foi vencida pela luz de seu sacrifício e de sua ressurreição. Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes, talvez sem perceber, também traímos Jesus com nossas escolhas, nossas palavras e nossas omissões. Mas a boa notícia é que assim como ele olhou para Judas com tristeza e não com ódio, ele olha para nós com misericórdia, sempre pronto a perdoar e a nos restaurar. A história da traição no Getsemane é, no fim das contas, uma história sobre a graça redentora e o amor implacável de Deus. Obrigado por ter assistido e refletido conosco sobre essa passagem tão poderosa. Que a coragem e o amor de Jesus no Getsemane inspirem nossos corações. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Fiquem com Deus e até a próxima.